Bom dia, igreja. Hoje eu estou numa maratona. Fui convidada para pregar em Placafó e coincidiu com aqui. Eu fui lá correndo, que o culto lá é 9 horas. Cheguei aqui correndo, mas deu tudo certo, né? Que bom estar aqui com vocês. E hoje, o sermão, a nossa meditação de hoje, é por conta, né, do Departamento de Saúde, que eu sou diretora. Para quem não me conhece, sou Cíntia Barros, sou médica endocrinologista e sou diretora do Departamento de Saúde daqui da Pituba. E a gente vai trazer hoje uma meditação um pouquinho voltada para essa questão de saúde, mas a gente vai fazer uma abordagem um pouquinho diferente. Eu queria convidá-los a fechar os olhos e nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus em oração. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigada porque o Senhor está aqui conosco, se movimentando em nosso meio, cicatrizando feridas, curando doenças, dando uma palavra de ânimo para quem está abatido. Enfim, Senhor, Tu estás aqui conosco e com certeza está fazendo uma obra em cada coração. Que possamos, neste momento, acalmar os nossos corações, que possamos, nesse momento, deixar um pouquinho de lado as nossas preocupações, as nossas aflições, o nosso corre-corre da semana, e que possamos, neste momento, nos conectar inteiramente contigo. Que a palavra que vai ser aberta aqui nesta manhã seja a Tua palavra, Senhor. Que nada que venha sair dos meus lábios sejam palavras minhas, mas que sejam palavras Tuas para o Teu povo, para mim também, para que possamos refletir, mas não somente refletir, Senhor, mas que essa palavra aqui possa se materializar nas nossas decisões, na nossa vida, na nossa rotina, para nos preparar para que em breve possamos ter um verdadeiro encontro contigo. Fica conosco, hoje e sempre. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. A alimentação dos últimos dias. Esse foi o tema que eu escolhi. Antes da gente abrir esse texto de Mateus 24, quando eu estava preparando esses slides, eu fiquei pensando em Mateus 24. Apesar que a gente vai ler só 2 versinhos, mas eu senti vontade de ler o capítulo todo. E o título do capítulo 24 de Mateus é Sinais do Fim dos Tempos. Esse é o título do capítulo 24 de Mateus. Os discípulos fizeram uma pergunta muito importante para Jesus. Mestre, quais são os sinais do tempo do fim? E Jesus começa a discorrer várias profecias, várias situações que aconteceriam nos últimos dias. E quando a gente lê Mateus 24, claramente a gente percebe que cada uma dessas profecias estão se cumprindo, especialmente no nosso tempo. Quando a gente abre os jornais, assiste os jornais, quando a gente entra numa rede social, a gente vê notícias tão terríveis. Eu não sei vocês, mas eu sinto uma certa aflição quando eu vejo algumas notícias e vejo o quanto o nosso mundo hoje vive dias difíceis. A gente ouve e vê notícias de pais matando seus filhos, suas filhas, e violência, e feminicídio. E a gente vê o tráfico de drogas ceifando a vida dos nossos jovens. Semana passada, a gente teve o Quebrando o Silêncio. E eu fico chocada com aqueles números que são apresentados do Quebrando o Silêncio. E a gente se pergunta assim, meu Deus, como o mundo está mal,
como as pessoas estão más. Cadê o amor? Né? E nesse capítulo de Mateus 24, no verso 12, não precisa abrir, eu só vou citar. No verso 12, Jesus falou assim: por causa do aumento da iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho será pregado em todo o mundo como testemunha a todas as nações, e então virá o fim. O amor se esfriará, e então virá o fim. Será que alguém aqui tem dúvidas que o amor já se esfriou? Será que alguém aqui tem dúvida que realmente estamos vivendo os últimos dias? Mas nesse cenário de Mateus 24, de repente, Jesus traz um texto que ele está emoldurado. Como assim emoldurado? Tem uma frase, ele traz uma informação e depois essa frase se repete. E eu aprendi na Bíblia que quando uma frase se repete no mesmo capítulo, abra o olho, porque ali tem alguma coisa muito importante. E esse texto que eu vou trazer aqui para vocês, quem quiser pode abrir a Bíblia, mas quem quiser pode acompanhar. Esse texto, ele está emoldurado pela frase: assim também será na vinda do Filho do Homem. E qual é essa informação importante que está dentro de uma moldura? Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se, dando-se em casamento, vivendo sua vida, sua rotina, seu dia a dia, né? Até o dia em que Noé entrou na arca. E está escrito: eles não perceberam. Eles não perceberam. Até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Percebe que Jesus repete a mesma frase? A mesma frase. Aconteceu isso no tempo de Noé. Vai acontecer quando eu voltar também. As pessoas comendo de qualquer jeito, bebendo de qualquer jeito, vivendo de qualquer jeito e não percebendo o tempo que realmente nós estamos vivendo. Aí a pergunta é: por que eles não perceberam? Por que eles não perceberam? Porque muitas pessoas não vão perceber quando Jesus voltar. Porque muitas pessoas estão vivendo agora no tempo do fim, mas não sentem que estão vivendo no tempo do fim. Eu conheço pessoas adventistas que falam assim: eu sei que Jesus vai voltar, eu acredito. Mas acho que ele vai voltar daqui a 100 anos, daqui a 1000 anos. Não vai ser para agora, isso vai demorar ainda. Por que as pessoas não sentem que realmente estão vivendo no tempo do fim? Aí eu perguntei para o chat GPT, tá? Chat, por que as pessoas da época de Noé não perceberam quando Noé entrou na arca e morreram? Aí o chat me deu 4 respostas. 4. Desprezaram a mensagem. Todos que desprezam a palavra de Deus não percebem que estão vivendo o tempo do fim. Segundo motivo, foco nas rotinas diárias, nos prazeres terrenos. Eu falei aqui na vigília de 15 dias atrás que eu amo aquele hino que diz: com os pés na terra, com os olhos no céu, eu vou. Eu acho isso incrível. Porque essa frase, ela traz um equilíbrio que a gente precisa se apossar para as nossas vidas. A gente vive na terra. A gente tem que ter o pé na terra. A gente tem que estudar, tem que trabalhar. Eu estou me preparando para fazer meu doutorado e vou fazer, eu quero fazer. É o pé na terra. A gente tem que pagar conta. A gente tem que viver com honestidade. A gente tem que cuidar da nossa família, da nossa casa. A gente tem que cuidar da nossa igreja, trabalhar na igreja, cuidar dos nossos relacionamentos. A gente precisa ter os pés na terra.
Mas a gente não pode ter o coração e os olhos na terra. Porque essa terra faz parte de um reino que vai passar. Já está passando. Nossos olhos, nosso coração precisam estar no reino que virá. Ceticismo e falta de fé. Eles não perceberam porque eles não tiveram fé. Eles foram céticos. É vergonhoso, mas eu assisti, vocês com certeza já assistiram também, um debate com 5 grandes religiões. E riram do nosso pastor adventista quando ele falou que Jesus vai voltar. 5 grandes religiões. 4 líderes riram. Você acredita que Jesus vai voltar? Isso é vergonhoso. As pessoas estão céticas, elas não acreditam. Por isso, não percebem. 4ª resposta, endurecimento do coração. Todos os dias, nós tomamos pequenas decisões. O que comemos, o que não comemos, o que vestimos, o que não vestimos, o que bebemos, o que não bebemos. São muitas decisões que nós tomamos a cada dia. E a gente sempre acha que essas pequenas decisões não têm importância. Jesus não vai se importar com isso. Se eu como camarão ou não, Jesus não está nem aí para isso. Se eu bebo um pouquinho de vinho ou não, Jesus não está nem aí para isso. Se eu fumo de vez em quando, Jesus não está nem aí para isso. Ele quer o meu coração. Eu tenho as roupas da igreja, mas eu tenho umas roupas que não dá para ir para a igreja. Na igreja eu não uso joias, mas fora não tem nada não, bobagem. Realmente Jesus não está preocupado com isso não. Mas quem deveria estar preocupado somos nós. Porque as nossas pequenas decisões, elas podem endurecer o nosso coração e nos afastar de ouvir a voz do Espírito Santo. São pequenas decisões. Mas essas pequenas decisões, elas vão minando a nossa fé, a nossa comunhão, a nossa espiritualidade. E aí, a gente não percebe o que realmente está acontecendo, o que realmente estamos vivendo. O ChatGPT trouxe essas 4 respostas. Mas eu acrescentei mais uma. A mente embotada. Vocês sabem o que é uma mente embotada, não sabe? É uma mente sem sensibilidade. Uma mente que não é aguçada, que não percebe as coisas. Uma mente que está cauterizada. E por que a mente fica assim? Sobrecarga de trabalho. Sobrecarga de estresse. Muitas preocupações. O alimento que ingerimos. Bebida, cigarro, drogadição. São as principais coisas que embotam a nossa mente e fazem com que a gente não tenha a verdadeira percepção do momento em que nós vivemos. Falar de saúde sem trazer um texto de Ellen White é impossível. Eu não sei vocês, mas eu sinto tanto orgulho da nossa igreja, porque dentre os pilares da igreja adventista, o pilar saúde é muito forte. Ellen White trouxe informações sobre saúde escritas há mais de 100 anos atrás, quando os médicos tratavam pneumonia com cigarro, quando os médicos nem sabiam que era câncer. E Ellen White já falava de coisas que só agora a ciência consegue comprovar. Isso é muito poderoso. Isso é muito incrível. Um dos maiores médicos do mundo, Dr. Sun Lee, um coreano, que mora nos Estados Unidos, já veio aqui no Brasil várias vezes, né? Quando eu li a conversão dele, ele fala no livro dele que ele, em uma consulta, falou para a paciente dele, você não deve fazer isso, isso e isso, é melhor fazer assim, assim, assado.
E quando ele trouxe essas informações para essa paciente, ele estava trazendo coisas recém-descobertas pela ciência. E a paciente olhou para ele e fez: doutor, isso aí tudo eu já sei. Aí ele falou: não, você não sabe. Isso aqui são coisas que acabaram de ser publicadas, que ainda nem é conhecimento da população. Não, doutor, isso aqui eu já sei. Tem a escritora da minha igreja, tem escrito isso aqui tudo que o senhor está falando no livro dela. Ele falou: traga esse livro aqui, então. Eu compro até na sua mão, mas eu quero ver que autora é essa. Ela é cientista, ela tem doutorado em quê? Não, ela não estudou, não. Como assim não estudou? Não, eu quero conhecer esse livro. E ele fala que pensou que esse livro, deve ser que a paciente está blefando. Ou então é alguma pesquisadora que ela não sabe que é uma pesquisadora. E quando a paciente voltou e deu de presente para ele um livro, que, se eu não me engano, foi Ciência do Bom Viver, ele leu aquilo, ele falou: nossa, que cientista incrível! Todas as recém-descobertas ela está colocando aqui no livro dela, inacreditável. Deixa eu ver quando foi esse livro foi publicado. Deve ter sido esse ano. E quando ele olhou, o livro tinha sido escrito há 70 anos atrás, porque essa história já tem uns 30 anos. E ele se converteu e se batizou na Igreja Adventista por causa desse livro, porque ele falou: isso não pode ser humano, isso é divino. E até hoje ele é um dos grandes nomes da Igreja Adventista, né, na área de saúde. Então, a gente tem o pilar da saúde na nossa igreja muito forte. E a gente precisa se apropriar desse pilar. Estudar, ler, pesquisar, colocar em prática. E Ellen White, no livro Temperança, página 12, diz: o uso de alimentos saudáveis é essencial. Para quê? Para a clareza mental. E apenas aqueles que controlam os seus apetites podem ter uma mente capaz de discernir e seguir a vontade de Deus. Você já parou para pensar nisso? O que você come ou te traz clareza mental, ou te traz embotamento mental. E sem essa clareza mental, você jamais vai conseguir discernir a vontade de Deus. E se você não consegue discernir a vontade de Deus, como é que você vai seguir a vontade de Deus? A segunda citação dela está em Conselhos sobre Regime Alimentar, na página 126. E a irmã White fala uma coisa linda, que ela escreveu há 100 anos atrás. Ninguém sabia disso nessa época. Agora todo mundo sabe, até quem não estuda. Até uma criança sabe disso. Mas na época que ela escreveu, ninguém falava disso. Era novidade, sabe? E ela traz: nossos corpos são formados pelos alimentos que comemos. Olha a sua mão. Cada célula da sua mão, olha para a sua mão. Aí tem uma maçã, uma banana, uma pera, uma alface. Tem alguma coisa que você comeu ao longo da sua vida. Estou só falando coisas boas, né? Nossos corpos são formados pelos alimentos que comemos. Há uma íntima relação entre a mente e o corpo. E para que a mente esteja em harmonia com a vontade de Deus, o corpo deve ser nutrido com alimentos o quê? Puros, simples e nutritivos. O uso impróprio do alimento obscurece o intelecto e endurece o coração. O que você come vai ser traduzido na sua mente. Consequentemente, vai interferir na sua vida espiritual. Ela fala mais nesse livro. Ela diz assim: cuidado, o seu apetite é um apetite que está estragado. É um apetite que a gente herda com a nossa genética de muito tempo comendo errado. Todo mundo come errado. Todo mundo não, mas a maioria das pessoas comem errado. A gente sabe disso.
E a gente herda um apetite que não é um apetite, sabe? Eu vejo o meu filho pequenininho, Lucas, pequenininho, a gente nem dava assim doces para ele. Aí oferecia uma fruta, era uma guerra para comer uma fruta. Mas se alguém oferecesse um pirulito, um menino, pirulito, não sabia nem falar as outras palavras, mas o pirulito ele sabia. Então, assim, veja que desde pequenininho as nossas crianças, elas têm um gosto. Tanto que a gente fala assim, eu tenho um paladar infantil, né? Então, as crianças já crescem com aquele paladar que gosta mais da fritura, da batata frita, do hambúrguer, da pizza, do doce, do que de frutas, verduras, saladas. E Ellen White, ela traz muito isso. Não coma pelo seu apetite, porque seu apetite ele está estragado pelo pecado, pela genética. A gente tem que decidir comer bem, decidir comer saudável. Aí eu vou trazer para vocês 2 exemplos de 2 homens que viveram um tempo muito parecido com o nosso tempo. Como assim? Eles viveram um tempo parecido com o nosso tempo. Deixa eu ver se tem laser. Não tem, não. Mas está vendo a última palavra aqui, a listinha que eu coloquei de Daniel? Daniel viveu no tempo do fim. Que fim? Daniel viveu no momento do fim da Babilônia. Daniel e Belsazar viveram em um tempo de transição entre o Império Babilônico, representado pela cabeça de ouro, lá do sonho de Nabucodonosor, que a gente estuda em Daniel, e eles dois viveram o período de transição para o Império Medo-Persa. A Bíblia deixa claro, eu queria tanto um laser, mas não tem. É porque está fraquinho, ó. Não vai aparecer. Mas acompanhe a imagem. A Bíblia descreve os últimos reinos deste mundo. Babilônia, cabeça de ouro. O Império Medo-Persa, representado pelo peito de prata. O Império Grego, representado pelo bronze dos quadris. As pernas de ferro, representado pelo Império Romano. E os últimos reinos deste mundo, que nós fazemos parte, dos pés e dos dedinhos, ferro e barro. Daniel viveu na transição, no fim do Império Babilônico e início do Império Medo-Persa. Veja que ele viveu numa transição. Belsazar também estava nessa transição. E nós também estamos em uma transição, porque a nossa pedra está chegando. A nossa pedra está chegando. E essa pedra, a palavra de Deus diz, será a pedra aqui, ó, pedra cortada sem auxílio de mãos, esmiuçará todos os reinos deste mundo e será estabelecido o reino de Deus na terra. Nós estamos vivendo o período de transição que Daniel e Belsazar viveram também lá. E a gente precisa aprender. Veja a vida desses 2 homens. Vamos ler Daniel, capítulo 1? Vocês conhecem essa história. Mas eu sei que tem gente aqui que não conhece. E vamos ler um pouquinho. Daniel, capítulo 1, a gente vai ler a partir do verso 8. Vamos lá. Daniel 1, verso 8. Daniel, contudo... Qual é a palavra que aparece aí na Bíblia de vocês? Decidiu, resolveu, propôs-se. Alguma diferente?
assentou no seu coração. Firmemente. Não é incrível, gente? Pega essa palavra. Pega essa palavra. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. E pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Pausa. Vamos dar uma pausa aí. Que coisa incrível. Um jovem que estava em um outro país, em uma outra nação, sem a sua família, sem a sua casa, longe de tudo, longe de todos, mas decidiu no seu coração que não iria se contaminar com aquelas comidas, mas queria se manter firme, comendo aquilo que era saudável. E sabe de uma coisa? Eu já vi... Eu vou dizer para vocês, todos os dias, trabalhando como médica, eu estimulo os meus pacientes a ter um estilo de vida saudável. E todos os dias eu escuto as mesmas desculpas. Ah, doutora, é difícil. Ah, doutora, eu não gosto de frutas. Ah, doutora, eu não gosto de verduras, não. Não, me peça qualquer coisa, menos comer verdura e salada. Doutora, eu não tenho dinheiro. Comer saudável é muito caro. Castanha? Nossa, é caro demais. Ah, doutora, refrigerante é tão gostoso. Ah, eu não consigo comer sem tomar um refrigerante. Exercício. Doutora, academia está cara. Andar na rua? Não, está perigoso. Ah, não tenho tempo. Sabe por que, na verdade, a gente encontra as desculpas para não ter um estilo de vida saudável? Porque a gente ainda não decidiu. Não se propôs. Não assentou no coração. Aí a gente encontra as desculpas. Mas olha só o que aconteceu com Daniel. Ele decidiu. E olha que coisa mais linda. Esse verso seguinte, verso 9. Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se eles os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Verso 11. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele e de Ananias, Misael e Azarias: peço que faça uma experiência com seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei. E trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou, fez a experiência com ele durante 10 dias. Vocês viram o que aconteceu? Vocês perceberam o que aconteceu aqui? O rei da Babilônia, Nabucodonosor, deu uma ordem: esses jovens vão comer da minha comida e da minha bebida. Aí vem um jovem escravo e fala para a pessoa que recebeu essa ordem: por favor, não queremos comer essa comida. Sejam sinceros. Vocês acham que um oficial iria obedecer ao rei da Babilônia ou a um jovem escravo? Não tem nem o que pensar. Mas o verso 9 deixa claro. Deus moveu o coração daquele homem e ele aceitou o desafio de Daniel. E eu digo para vocês, quando a gente decidir no nosso coração ter um estilo de vida saudável, porque entendemos que o que nós comemos, o que fazemos, o que bebemos, interfere na nossa clareza mental, que interfere na nossa conexão com Deus. Deus mesmo vai abrir oportunidades, pessoas, caminhos, jeitos, maneiras para que o nosso propósito seja efetivado. Deus vai nos honrar, como honrou Daniel. Continuando no verso 15. Passados 10 dias, eles pareciam mais o quê?
saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados, e, em lugar disso, lhes dava vegetais. E a esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Pulem agora para o verso 20. O rei lhes fez todas as perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o reino. Eu amo essa história. Eu amo essa história. 10 vezes mais inteligentes. 10 vezes mais sábios. 10 vezes mais clareza mental. Não é que Deus está preocupadinho se você come uma coisinha ou outra coisinha. Se você bebe Coca-Cola ou não bebe Coca-Cola. Não é isso. Só que Deus quer que você tenha clareza mental. Deus quer se conectar com você. Deus quer falar e quer que você ouça. E as nossas pequenas decisões, elas interferem, elas atrapalham para que essa conexão aconteça. Essa lista que está aqui de Daniel, não coloquei da minha cabeça. Todas essas palavras eu tirei desse texto que a gente acabou de ler. Daniel e seus amigos. Tá? Eu vou ler Daniel, mas vocês entendem que os amigos estão incluídos. Daniel, a Bíblia diz que ele era saudável, que ele era forte, que, olha, saudável e forte, saúde física. Ele era sábio, saúde emocional. Ele era inteligente, saúde mental. E ele tinha comunhão com Deus. Era um homem de oração, um homem resiliente, saúde espiritual, saúde nas 4 dimensões. É isso que Deus quer para cada um de nós. Que nós tenhamos saúde em todas as dimensões. Daniel era um homem preparado para o seu tempo, para o tempo do fim. Enquanto Daniel representa nós que estamos nos preparando, que temos percepção, que estamos vivendo no tempo do fim, estamos preparados para o reino que virá. A gente vê um contraste muito grande. Eu não vou ler por conta do tempo, porque acho que o meu tempo já acabou. Estou concluindo, acho que só faltam mais 2 slides. Daniel 5 vai ficar como tarefa de casa para vocês, tá? Vai ficar como tarefa de casa. No capítulo de Daniel 5, nós vemos Belsazar, filho de Nabucodonosor. Nabucodonosor, rei da Babilônia, morreu, seu filho subiu. E eu penso que esse homem era um homem com um embotamento mental tão grande que ele nem sabia quem era Daniel. Sendo que a Bíblia fala que Daniel era um dos governadores de Nabucodonosor. Ele era o 3º do reino de Nabucodonosor. E o filho subiu ao trono e ele não sabia quem era Daniel. Era um homem, com certeza, com a mente embotada. Espiritualmente embotado. E Daniel, capítulo 5, diz o seguinte: o rei Belsazar chamou 1000 nobres, com suas mulheres, com suas concubinas, e deram uma grande festa. E a Bíblia diz que eles comiam, eles bebiam, eles dançavam, eles festejavam, eles cantavam. Uma grande festa no último dia da sua vida. Uma grande festa no último dia do reino da Babilônia. Eles estavam vivendo o último dia da história deles. E eles estavam fazendo o quê? Comendo, bebendo, rindo, brincando. Não se perceberam. Essa história não está aí por acaso.
A gente precisa estar preparado. A gente precisa acordar. A gente precisa ter senso de realidade. Ter senso do que estamos vivendo nesse momento. Da história da nossa terra. Uma grande festa. Como não achou pouco, ele começou a desdenhar de Deus. Tragam os vasos, aqueles vasos que foram tirados do templo de Jerusalém. Tragam os vasos que nós vamos beber nos vasos. Isso era uma afronta, era uma humilhação. Ele queria mostrar para Deus quem era que mandava. E eles começaram a beber vinho dentro dessas taças. E, de repente, aquela festa foi interrompida por uma mão que escreveu na parede uma frase. E a Bíblia diz, a partir do verso 5, gente, eu não vou ler por conta do tempo. Depois vocês podem ler em casa com calma. Mas a Bíblia diz que o rei ficou aterrorizado, ficou pálido, e ele tremia tanto que a Bíblia diz que os joelhos dele batiam um no outro. E ele mandou chamar os magos, os sábios do seu reino, mas ninguém sabia interpretar. E aí entra a esposa dele, no verso 10, porque ouviu os gritos, ela entra e diz, calma, não se aterrorize. Tem um homem chamado Daniel, que ele é muito sábio, ele interpreta sonhos, visões. Rei, calma, mande chamar Daniel, que Daniel vai conseguir interpretar. E quando Daniel chega naquele lugar, naquela festa, o rei apavorado, ele diz, olha, se você interpretar o que significa essa visão, eu vou te dar um cordão de ouro, um manto vermelho, e você será o terceiro no meu reino. Você só estará abaixo de mim e do meu filho, mas você será o terceiro. Vamos ler aqui, só esse verso. Vou ligar aqui a luz do meu, porque está um pouco escuro para mim. O verso 17. Olha a resposta de Daniel. A resposta de um homem preparado para o seu tempo. Então Daniel respondeu ao rei, podes guardar os teus presentes para ti mesmo e dar as tuas recompensas a algum outro. No entanto, lerei a inscrição para o rei e te direi o significado. Para que Daniel queria presentes? Para que Daniel queria ser o governador de um reino que estava nas suas últimas horas? Daniel sabia que faltavam horas para aquele reino passar. Daniel, esse presente eu não preciso dele. Fica para tu mesmo. Mas eu vou te ajudar, eu vou interpretar. Vamos lá? Verso 25. Daniel vai, fala algumas coisas e depois conclui. Esta é a inscrição que foi feita. Mene, mene, tekel, parsim. E esse é o significado dessas palavras. Mene, Deus contou os dias do teu reinado e determinou o quê? O seu fim. Tekel, fostes pesado na balança e achado em falta. Pérez, teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. E o último verso desse capítulo, verso 30. Naquela mesma noite, Belsazar, rei dos babilônios, foi morto. E Dario, o Medo, apoderou-se do reino com a idade de 62 anos. Olha o que aconteceu com um homem que não teve percepção, que estava com a mente embotada, que não se conectou com Deus, que não entendeu que era o tempo do fim. Morreu. Enquanto o outro, que estava preparado para o próximo reino, que aconteceu com Daniel. A Bíblia diz que Dario assumiu o poder, colocou 120 príncipes para governar o seu reino, escolheu 3 presidentes, 3 governadores, colocou Daniel, o homem preparado para o próximo reino,
Colocou Daniel como um dos presidentes, como um dos governadores. E o verso 3 diz: então o mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente, que a gente sabe que é o Espírito de Deus. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. E aí o capítulo 6 fala que a gente já sabe, né? Fizeram uma conspiração, jogaram Daniel na cova dos leões, Deus o livrou, e aí Dario conclui essa história dizendo: estou editando um decreto para que nos domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel. Pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído. O seu domínio jamais acabará. Ele livre e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Amém. Deus precisa de Daniéis no tempo do fim. Deus precisa levantar homens e mulheres que se posicionem diante de Deus e diante do mundo como um verdadeiro Daniel. Porque as pessoas, elas não conseguem enxergar a Jesus, mas elas enxergam a gente. E elas querem ver Jesus através da gente. Eu amo o verso de João que diz: eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, a palavra de Deus habita em vocês e já vencestes o maligno. A gente precisa se apropriar dessa palavra de Deus para a gente vencer o maligno. A gente precisa se apropriar desse espírito maravilhoso que Daniel tinha, que é o Espírito Santo, para a gente vencer o nosso apetite, que é ruim. Os nossos gostos que são ruins. Eu queria que vocês guardassem uma palavra dessa meditação: fidelidade. Deus deseja pessoas fiéis. Pessoas que sejam verdadeiros cristãos. Cristãos na igreja, como é no trabalho. Que comam a mesma comida se tiver com irmãos adventistas ou se tiver com amigos que não são adventistas. Que bebam a mesma bebida quando sai com os irmãos adventistas, mas também quando sai com os colegas de trabalho. Deus deseja cristãos que vistam as mesmas roupas, e vocês entendem o que eu estou falando. A gente não tem que ter roupa da igreja e roupa que não é da igreja. A gente precisa ser fiel. A gente precisa ser Daniel do nosso tempo. Porque se a gente não for Daniel do nosso tempo, a gente vai ser o Belsazar. E não tem meio termo. Ou é Daniel, ou é Belsazar. Ou está preparado para o tempo do fim, ou não está preparado para o tempo do fim. Ou tem mente clara e ouve a voz do Espírito Santo, ou tem a mente embotada. E pode estar vivendo o último dia, os últimos dias, e não perceber. E eu termino com esse verso clássico de Paulo, que diz: quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, façam tudo para a glória de Deus. Que nós possamos, irmãos, verdadeiramente glorificar a Deus através das nossas escolhas, através das nossas decisões. E como resultado disso, Deus vai nos dar uma clareza mental. Cadê a Érica? Você lembra, né, Érica? Deus vai nos dar uma clareza mental, um discernimento espiritual e a sabedoria que a gente precisa para viver com os pés na terra, mas com os olhos no céu e com a confiança que nós precisamos para estarmos preparados com o Senhor Jesus voltar. Amém? Vamos ficar de pé para a gente fazer uma oração?
Oremos. Senhor, a tua palavra foi explanada e chegou aos corações. Cada um aqui vai pegar essa palavra e vai fazer algo. Alguns vão pegar essa palavra em forma de semente e vai jogar fora. E pensar, isso não é para mim. Alguns vão pegar essa semente e vão guardar em alguma gavetinha, pensando assim, algum dia eu vou abrir essa gaveta e vou pegar essa semente de volta. Mas eu sei, Senhor, que aqui tem pessoas que vai pegar essa semente e vai plantar. Que teu Espírito Santo possa regar essa semente, para que ela possa crescer, para que ela tenha folhas verdes, flores que atraiam as pessoas, mas acima de tudo, Senhor, que tenha frutos para a eternidade. Que todo mundo possa olhar para nós e vermos a árvore frutífera que somos e queira aprender mais, conhecer mais da nossa fonte, da nossa videira verdadeira e possam ser atraídos para Jesus. Senhor, perdoa onde temos falhado até aqui. Somos fracos. Às vezes temos vontade, mas não conseguimos. Mas que o Senhor pegue o nosso apetite corrompido, a nossa fraqueza de caráter, os nossos hábitos indevidos. Pega isso tudo, Senhor. E joga fora do nosso coração. E coloca no nosso coração a vontade de sermos fiéis a Ti como Daniel. De nos conectarmos cada vez mais contigo. E vivermos, Senhor, como pessoas, como cristãos, verdadeiramente preparados para o Teu reino. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.